Hoje estamos no módulo Teoria da Personalidade. Essa é a aula 2. Vamos então compartilhar a nossa tela e iniciar esse momento de aprendizagem. É muito importante que você esteja atento a cada uma das nossas aulas, sempre anotando, cuidando dos seus materiais, estando com ele em mãos na hora da aula. Isso te ajuda muito a compreender, a anotar aquilo que você, porventura, tiver dúvida, para que você possa estudar mais também em outros momentos. E nesse módulo, então, módulo Teoria da Personalidade, vamos nessa aula 2 adentrar a diversos conteúdos. Na aula um falamos muito sobre o que é personalidade, falamos sobre várias teorias de vários autores diferentes, psicólogos, psicanalistas, e trouxemos também a compreensão da psicanálise a respeito da personalidade. Vamos iniciar essa aula, então, retomando alguns desses conceitos que precisam ser fixados. E aqui eu quero ser bem sincera com vocês. A cada módulo de curso, você vai observar que os conceitos da psicanálise puxam um ao outro e que uma matéria, um tema específico, depende daquelas primeiras matérias introdutórias, dependem de alguns assuntos que vão ser necessários serem repetidos. Esse é o seu momento de estudar, é o seu momento de aprender. E eu, como professora, não me canso de ter que falar com vocês as mesmas verdades, para que vocês possam compreender o funcionamento da psicanálise. Então, vamos fixar alguns conceitos hoje, ok? Depois disso, nós vamos falar um pouco mais sobre complexo de Édipo, sobre esse fenômeno extremamente necessário e importante, sobre a sua resolução. Vamos adentrar ao tema estruturas clínicas na psicanálise e vamos também tratar sobre os transtornos da personalidade. Uau, bastante estudo sobre personalidade hoje. Vamos lá. Bem, começando aí, retomando o conceito de personalidade que nós falamos na aula anterior. Personalidade é o conjunto de características psicológicas relativamente estáveis que determinam padrões de pensamento, emoção e comportamento de um indivíduo. Essas características são o que diferenciam uma pessoa da outra. Não existe uma pessoa igual à outra. Somos completamente diferentes uns dos outros? Não. Podemos ter muitas coisas em comum com alguém que nós conhecemos, um familiar, mas nunca somos 100% iguais. Por quê? Porque os traços da nossa personalidade são diferentes. Pode haver uma mesma projeção de alguma característica. Entretanto, a nuance dela, a quantidade, vamos dizer assim, de tal característica que há em cada pessoa é extremamente pessoal, extremamente singular, extremamente único. A personalidade, então, é esse conceito que visa compreender como cada pessoa age, pensa e se emociona durante a sua vida. São aqueles traços, características que são mais estáveis. Ou seja, nós falamos muito sobre isso na última aula. A personalidade, ela pode sofrer alguma mudança durante a vida? Sim, ela pode. As nossas experiências de vida, inclusive, estão sempre moldando a nossa personalidade. Por isso, né, nesse contexto, nesse conceito que nós trazemos, nós falamos em características relativamente estáveis. A personalidade, ela não é fixa, ela é mutável no decorrer do tempo. Estamos falando aí sobre padrões de pensamento, né, forma cognitiva de pensar, a emoção, né, a forma de sentir, de demonstrar emoções, e o comportamento, a forma que a pessoa age, diz muito sobre a personalidade dela. Dentro da nossa aula passada, então, falamos da teoria da personalidade humana. E quando fizemos uma longa viagem a esse respeito, nós demos uma boa parada para poder falar de como a psicanálise vê a personalidade humana. Muitos psicanalistas ao longo dos anos têm estudado sobre esse assunto. E nós trouxemos para nós aqui o conceito freudiano da estrutura da personalidade. Freud, nas suas tópicas, ele traz como que seria a personalidade de uma pessoa humana através do seu funcionamento mental. Freud trouxe, né, a primeira e a segunda tópica aí de ego, superego, consciente, consciente, pré-consciente, como as principais formas de entendermos a personalidade de alguém. Aquela que marca, de fato, o entendimento de Freud sobre a estrutura da personalidade é justamente o modelo estrutural, que fala sobre as três instâncias psíquicas, cujo conflito revela a personalidade de uma pessoa. Vamos lembrar quais são? O id,
que é esse reservatório de pulsões, de desejos inconscientes, o id, que está muito ligado ao inconsciente, também o ego, que é o mediador, esse órgão integrador, vamos chamá-lo assim, de órgão, instância integradora do indivíduo, né, que faz ele se compreender como sujeito, aquele que media entre as demandas do id e as exigências do superego, regido pelo princípio da realidade, enquanto o id é regido pelo princípio do prazer, ele quer a sua satisfação a todo custo, né? O id é esse. E o ego, ele vem mediar a vida do id, os desejos do id, com o superego, que é outra instância psíquica, a última a ser estabelecida em uma pessoa, dentro da formação da personalidade, que vai representar as normas e os valores morais que são internalizados, para que a pessoa possa viver em sociedade, para que a pessoa possa viver e compreender a realidade. O modelo estrutural, segundo Freud, ele vai se formar a partir das fases psicossexuais. Importante, então, nós entendermos esse caminho de construção do indivíduo, segundo Freud. O que Freud diz? Freud diz que toda criança nasce com o id, essa instância psíquica primitiva, né? Que representa essa parte mais primitiva da personalidade, que vai ser composta por instintos e desejos inconscientes. Desde o nascimento, desde o ventre, vamos poder dizer assim, o sujeito, ele possui o id, ele é id. Freud chega a dizer, né, que a criança é totalmente id, porque ela busca satisfações imediatas das suas necessidades, sem se importar com ninguém, com nenhuma norma. Ele é regido pelo princípio do prazer. Entretanto, a partir do momento que essa criança vai crescendo, estabelecendo seus laços, principalmente com a figura materna de início, ele vai percebendo que ele não pode se satisfazer completamente em todo o tempo. E que a figura materna não está disponível a ele em todo o tempo. Ele e a figura materna não são um só. E a figura materna não corresponde a ele em todo o tempo e de todas as formas que ele sente necessidade. Então vai surgindo nessa criança a estrutura do ego. O ego é responsável por lidar com essa realidade, com a realidade da falta, com a realidade de que nem todos os desejos podem ser realizados. Então, o ego tem essa estrutura mais racional, ele leva em consideração as exigências do mundo externo, as leis sociais, as limitações. E ele começa, então, a surgir, né, a agir com essa função equilibradora, né, entre os desejos do id e aquilo que a criança vai percebendo que se espera dela, aquilo que ela vai percebendo que é uma lei que se impõe sobre ela, que limita ela. Surge então, nesse momento, o superego. O superego vem ali completando aquela personalidade da pessoa, do sujeito, do indivíduo, através, né, da própria mãe se impondo como desejante de outras coisas que não são aquela criança apenas, como a entrada do pai. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o complexo de Édipo, vamos falar muito sobre isso. A importância da função paterna nesse momento, que entra também como essa consciência a início externa, essa lei que se impõe. O superego ele se forma com essa internalização dos valores, das normas, das regras sociais, e ele continua agindo na vida do indivíduo como essa consciência moral. Ele pode ser um juiz muito severo, impondo, né, comportamentos, padrões muito severos, causando sentimentos de culpa quando as normas não são seguidas, mas ele é essencial para que a pessoa consiga lidar com o princípio da realidade. Todas as instâncias são especiais e muito importantes. E é o relacionamento entre as três, é a forma que elas vivem, entre conflitos, arranjos e desarranjos, que de fato vai constituir a personalidade do sujeito. Lembrando que Freud, ele fala sobre essa formação dentro das fases psicossexuais. Quais são elas? A fase oral, que seria de 0 a 1 ano e meio. A anal, que seria de 1 ano e meio até os 3 anos, a fase fálica, que é de 3 a 6 anos, que é onde nós vislumbramos o complexo de Édipo, depois a latência, que corresponde dos 6 aos 12 anos, e a fase genital, que acontece e flui a partir da adolescência e continua na vida adulta com o desenvolvimento humano. Fixando então esses conceitos, relembrando, você que ainda tem dúvidas, leia novamente, estude mais a aula anterior.
Então, entrando em um assunto hoje que nós já comentamos em módulo anterior e já falamos um pouquinho na aula anterior, vamos falar hoje sobre o complexo de Édipo e a sua resolução. O complexo de Édipo é um conceito importantíssimo para a formação da personalidade. Por isso, nós estamos vendo ele hoje, dentro desse tópico, dentro desse tema que é a teoria da personalidade. Vamos entender o porquê? O complexo de Édipo, então, é esse conceito central na teoria psicanalítica do Freud e refere-se a um estágio de desenvolvimento infantil no qual a criança experimenta sentimentos ambivalentes em relação aos pais, incluindo desejo pelo genitor do sexo oposto e rivalidade com o genitor do mesmo sexo. É muito importante sempre relembrar que quando falamos de desejo, quando falamos da sexualidade da criança, não estamos falando simplesmente, né, e exatamente e puramente daquilo que nós, adultos, entendemos como sexualidade. Pelo contrário, esse conceito é muito ampliado para poder falar de afeto, desse desejo de estar junto, de possuir, não no sentido sexual em si, no sentido do coito, do sexo entre adultos. É muito importante nós lembrarmos disso e começarmos a associar e pensar, até mesmo nos nossos relacionamentos do dia a dia, né? O que nós observamos em nossas famílias, com filhos, pais, sobrinhos, sobrinhas, e sempre aproveitando os momentos das aulas também para poder pensar um pouco em nós mesmos, na nossa necessidade de autoanálise. Diante disso, então, nós entendemos que o conceito de Complexo de Édipo fala desses sentimentos ambivalentes, nesses sentimentos dúbios e contrastantes muitas vezes, em que a criança ela vai desejar ali o seu genitor e ao mesmo tempo rivalizar com o seu genitor. A gente fala especialmente, né, dos meninos que têm esse apego pela mãe, as meninas com apego pelo pai e assim nós entendemos o quanto esse conceito é importante para a formação da identidade e para a estrutura psíquica do indivíduo, particularmente na construção do superego, como nós falamos. Esse conflito ele existe por um tempo, ele não persiste e não deve persistir, não deve ser fixado dentro da história do desenvolvimento da criança. Como a gente pode ver, ele está inserido dentro de uma fase específica, para Freud seria na fase fálica, e ele precisa ser resolvido, ou seja, né, é preciso que seja internalizado, né? Não é resolvido no sentido de que é necessário ter uma conversa sobre isso, não, mas é necessário que ele seja internalizado pela criança, e isso ocorre de forma natural quando há um desenvolvimento esperado dentro da família. Para quê? Para que essa criança possa ir e passar às outras fases. Se não houver uma boa resolução, uma resolução natural, se houver uma fixação específica, isso pode atrapalhar o desenvolvimento emocional da criança e pode também trazer problemas na vida adulta. Sempre lembrando que quando falamos de fases psicossexuais, sempre temos que tomar cuidado com a questão da fixação e da repressão. A fixação, aliás, a fixação ou a repressão, mas eu queria dizer a fixação no sentido de gratificação ou de repressão, né, dentro das fases. Nós precisamos tomar este cuidado para que a criança possa desenvolver de forma natural e resolver esses conflitos. Freud, ele introduz esse conceito em obras diferentes dele, né? Ele fala dentro da interpretação dos sonhos, fala em textos como Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, e ele traz esse nome complexo de Édipo baseado em uma tragédia grega. Édipo, né? Édipo Rei é o nome da tragédia. Ele é um homem, né, que casa com a mãe e mata o pai, sem saber, na verdade. É interessante a história, ela fala de que o rei e a rainha, né, a rainha Jocasta e o seu rei, tiveram um filho, e sobre esse filho veio uma profecia de que ele mataria o pai e se casaria com a mãe. O que eles resolveram fazer então, aquele casal? Resolveram que era necessário matar aquele filho e pediram um servo para fazê-lo. Entretanto, o servo não conseguiu, não deu conta, né? Teve dó do menino e não o matou, colocando ele na floresta, em uma árvore, e esse filho foi encontrado por um camponês que o criou criado, crescido, ele se envolveu em uma guerra, uma luta e acabou matando seu pai. Depois, em outra aventura, ele conseguiu, ganhou o dinheiro de se casar com a rainha. E só depois disso ele descobriu o que ele havia feito, descobriu de quem ele era filho. Então, como já ouvi um comentarista dizendo, né?
Édipo, na verdade, ele não sabia, né? Não sofria de complexo de Édipo, pois não sabia quem eram seus pais. Na verdade, né, essa história toda Freud traz para nós para mostrar esse poder inconsciente. Ele traz como uma ilustração e acabou que batizou, né, esse complexo com esse nome, mas uma ilustração do poder inconsciente dos desejos que não são resolvidos de maneira correta, das relações, né, que são tocadas e que não são resolvidas de maneira correta, né? Então, para Freud, o complexo de Édipo ocorre na fase fálica, aproximadamente entre os 3 e 6 anos de idade, e durante essa fase, a criança ela começa o quê? Por que fase fálica? Porque ela começa justamente a perceber a diferença anatômica que existe entre sexo masculino e sexo feminino. E ele descobre através dele, através de outras crianças e através dos próprios pais. E ele começa então a direcionar os seus desejos para o genitor do sexo oposto, ao mesmo tempo vendo o genitor do mesmo sexo dele como um rival. Isso lhe gera uma angústia, porque é um sentimento ambivalente, né? Ele ama um e odeia o outro, mas também o ama da mesma forma. E essas normas sociais começam a vir sobre ele para ele compreender que ele não pode se casar com a mãe, que ele não pode ter que ela, né, a menina, não pode se casar com o papai. E ela vai compreendendo, ele vai compreendendo e sendo inserido ali na sua relação familiar por todo esse conceito da moralidade, esse conceito das normas, das leis, que nos permite viver em sociedade. É o superego que é formado através dessa relação. Freud via, né, para meninos e meninas o complexo de Édipo de maneira um pouco diferente. E quando ele fala sobre isso, ele traz para nós outros conceitos que nós precisamos compreender bem. Vamos lá. Ó. Nos meninos, o que acontece? O menino, ele deseja a mãe e sente o pai como um rival, temendo a castração como punição pelo seu desejo incestuoso. Esse medo da castração leva à repressão do desejo pela mãe e à identificação com o pai, resultando na internalização das normas sociais e na formação do superego. O menino, então, ele deseja sua mãe, mas ele percebe pela figura do pai que ele não pode tê-la. Então, quando ele percebe que ele não pode tê-la, que ela não é só dele, que a mamãe é do papai, na verdade, ele sente medo. Esse medo se revela também pela angústia da castração, pelo medo, né, ali de perder o seu falo, de perder o seu órgão. Mas isso não é algo consciente, pelo contrário. Isso é algo inconsciente, segundo Freud, mas que faz com quê? Faz com que ele, de fato, precise reprimir esse desejo e ele precisa se identificar com o pai, que é aquele que, assim como ele, é dotado de um falo, e a partir disso, ele consegue ter formado o seu superego internalizando essa norma. Para as meninas, Freud sugere ainda o nome complexo de Édipo, ele fala em complexo de Édipo invertido, no qual a menina inicialmente se identifica com a mãe, mas ela percebe que a mãe não tem um órgão sexual, a mãe não tem um pênis. Por isso, então, ela experimenta uma chamada inveja do pênis e volta o seu desejo para o pai, que é aquele que tem um órgão sexual. A resolução, então, vai ocorrer para a menina quando a menina aceita a sua condição e se identifica novamente com a mãe, mesmo vendo a mãe, de forma inconsciente, repito, como castrada, internalizando então as normas sociais, que ela não pode ter o pai, mas ela sendo como a mãe dela, mulher, sendo feminina, um dia ela terá um homem, né? Um dia ela terá alguém na vida dela da mesma forma. Essa seria a resolução plena. Esses conceitos são muito discutidos, analisados e muito criticados, inclusive, por diversos outros profissionais, né? A teoria freudiana do complexo de Édipo, então, por causa disso, foi revisitada por outros psicanalistas ao longo de todo o século passado. Jung, que nós tivemos a oportunidade de falar um pouquinho dele na outra aula, ele propõe também o conceito do complexo de Electra. Ele usa um outro mito, né, uma outra história, para poder falar sobre esse desejo da menina pelo pai. Ele descreve, né, uma analogia como com esse mito, né, com o mito de Electra, assim como Freud fez com Édipo. Mas, no entanto, a maioria dos psicanalistas ainda mantém, né, Freud também manteve o termo complexo de Édipo para ambos, mesmo quando se fala no caso da menina.
Melanie Klein, que é uma psicanalista austríaca muito importante, ela é estudante da psicanálise infantil, né? Ela ensinou muito sobre psicanálise infantil, ela atendeu muitas crianças, ela conheceu Freud, sim, durante a sua vida e foi contemporânea da filha de Freud, que é psicanalista infantil também, a Anna Freud. Ela fala muito sobre a interioridade do bebê, da criança, sobre a sua vida interior, e ela fala, inclusive, a respeito, né, de como que seria possível verificar as questões do complexo de Édipo em idades ainda mais novas do que Freud falava a respeito da fase fálica, né? Ela, lendo aqui no slide para não perder nada, ela enfatiza então essa influência das relações primárias com a mãe. Klein, de fato, fala muito sobre a figura materna nesse início da vida, né? Desde dentro do ventre e nos primeiros meses e anos de vida da criança. E ela fala sobre isso, que o complexo de Édipo, na opinião dela, aparece muito mais cedo do que Freud dizia. Jacques Lacan, o nosso psicanalista francês, muito importante para a psicanálise, ele reinterpreta esse conceito dentro da teoria do simbólico. Lacan é aquele que fala do simbólico, né? Ele tem algumas fases diferentes na obra dele, mas especialmente a questão do simbólico nós vemos muito marcante. Ele coloca o complexo de Édipo como a entrada da criança na ordem da linguagem e da cultura por meio da lei do pai. Para Lacan, a questão da castração, esse momento do complexo de Édipo, é de extrema importância para que o sujeito se inscreva, entre no campo simbólico. É algo importantíssimo, né? Um marco de fato dentro do inconsciente do sujeito. Por quê? Porque a criança, ao tomar consciência de que ela não pode ter tudo, que não pode ter a mãe inteira para si, só para si, ela passa a entrar nesse mundo simbólico da linguagem da cultura, onde há regras e limites que o estruturam também, estruturam essa criança como um ser desejante. Lacan, ele chama a figura paterna, né? Ele traz a questão da figura paterna para a luz nesse momento, chamando, né, da figura do nome do pai. E é a figura do nome do pai que opera a castração simbólica, segundo Lacan, para que o sujeito ele compreenda que ele tem uma falta e o seu desejo tem um limite. É importante demais essa fase. Por quê? Porque elas vão trazer para todos, né, meninos e meninas, todos os indivíduos, a questão da falta e a questão de que há limites para os desejos. Isso é muito importante para que a pessoa ela se compreenda, se firme, se estruture psiquicamente como alguém que vai se desenvolver emocionalmente e mentalmente no decorrer dos anos, se tornando um adulto saudável. Se o complexo de Édipo não for resolvido em sua fase, ele pode trazer dificuldades para a vida adulta, incluindo problemas na identidade e na sexualidade. A não resolução pode levar a dificuldades na identificação de gênero e na construção da identidade sexual. Em alguns casos, pode resultar em ficações edípicas que se manifestam em padrões de relacionamento problemáticos. Então, é muito comum que uma relação de complexo de Édipo que não seja bem resolvida, primeiramente, traga dificuldades, problemas na identidade e na sexualidade. E depois, ela passe a trazer dificuldades nos relacionamentos amorosos. A escolha de parceiros pode ser influenciada por padrões inconscientes ligados ao complexo de Édipo, levando a relações conflituosas ou dependentes, né? Eu creio que há exemplos clássicos ainda na mente das pessoas, né, de todos vocês, sobre a dificuldade de relacionamento em que as pessoas às vezes até usam aquela expressão, falam assim, ah, parece que eu tenho o dedo podre, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas que fala da dificuldade de escolher pessoas para poder se relacionar. Muitas vezes repetindo padrões inconscientes. Muitas vezes, né, mulheres que se relacionam com homens que são muito parecidos com os seus pais e que têm defeitos, né, parecidos com os seus pais, que se fossem só as qualidades, estaria muito bom, mas os defeitos parecidos com os seus pais, e também homens, né? Por exemplo, um homem que teve uma mãe extremamente dominadora a vida inteira e acaba se casando, se relacionando com mulheres que também sejam dominadoras, mulheres também que sejam aquelas detentoras de razão, aquelas que gostam de impor regras, né? Pode ser por uma forma inconsciente, essa busca do parceiro ser tão parecida com o pai ou com a mãe.
Um terceiro ponto também, nós podemos ver neuroses e ansiedades podem vir como consequência da não resolução do complexo de Édipo. Freud postulava que muitas neuroses decorrem de repressão inadequada dos desejos edípicos, resultando em sintomas como ansiedade, fobias e obsessões. Quando lemos as obras de Freud, nós encontramos vários casos, né, que nós temos agora como clássicos, em que nós podemos compreender os ensinos dele a respeito as suas observações, né, a respeito desses seus conceitos, a respeito da sua psicanálise. Há um caso chamado caso do pequeno Hans, um caso, né, que foi observado por Freud através de cartas, né? Freud estudou esse caso em 1909, através de cartas de uma criança, né, um menino de 5 anos, que o pai contou, né, um amigo de Freud, que tinha muito medo, tinha uma fobia intensa de cavalos. O seu pai criava cavalos e ele tinha muito, muito medo de cavalos. E isso trazia muita dificuldade para a família, porque o menino não queria sair de dentro de casa. O pai descreveu para Freud os sintomas, as interações da criança, o que a criança dizia, o que a criança fazia. E Hans, então, ele tinha medo, o menininho tinha medo que os cavalos, né, corressem atrás dele, caíssem em cima dele, o mordessem. E Freud, conversando com o pai através de cartas, percebeu que se tratava de uma fobia, que era uma manifestação do complexo de Édipo. Essa fobia do menino Hans em relação aos cavalos falava, na verdade, de um medo também que ele tinha, né? Os cavalos ali representavam para ele a figura paterna. E Freud chega a falar até das semelhanças físicas que haviam entre o cavalo e o pai de Hans, né? Que usava um bigode, que usava óculos, então aparecia ali parecia com a figura do arreio dos cavalos. Para Freud, então, Hans, o menininho de 5 anos, ele refletia a angústia da castração, isso é, o temor profundo de ser punido pelo seu pai, pelos seus desejos inconscientes em relação à mãe. Para superar, então, essa crise, Hans passou por um processo de elaboração psíquica, gradualmente transferindo seus sentimentos edipianos para novos interesses, né? Ou seja, passando para a próxima fase do desenvolvimento psicossexual e se identificando com o seu pai. Esse é um exemplo clássico que Freud traz em sua obra. Outra consequência que poderíamos falar da não resolução do complexo de Édipo seria a fragilidade do superego. Ou seja, já que o superego ele se forma a partir da identificação com o genitor do mesmo sexo, se essa identificação não acontece, essa resolução pode gerar um superego excessivamente rígido, ou seja, que culpe demais, traga culpa demais, ou também muito frágil, que tenha dificuldade em seguir normas e estabelecer limites. Isso nós vamos perceber mais para o final da aula, como é uma realidade quando falamos sobre os transtornos de personalidade. Como o transtorno de personalidade podem refletir a fragilidade do superego. Nós sabemos, já falamos sobre isso em outro módulo, que a psicanálise, ela busca o quê? Fortalecer o ego. Para que entre id e superego, a, o ego, ele possa ter condições de agir de forma moderada, de agir de maneira a, de fato, trazer essa integralidade, preservar o sujeito, ajudar o sujeito a viver de maneira melhor, né, no sentido de ter bem-estar, de ter uma saúde emocional, né, de conseguir viver, se relacionar, funcionar dentro da sociedade muito bem, ali um indivíduo singular. Mas todas as estruturas têm a sua importância. Então, por isso é tão importante observar a questão da resolução do complexo de Édipo, que marca ali a estruturação do superego. Continuando ainda nesse assunto, nós precisamos falar sobre a importância desse conceito, mesmo ele tendo sido reformulado, revisado, criticado ao longo do tempo, porque isso tem implicações significativas na vida emocional, social e sexual do indivíduo. Hoje em dia, né, nós falamos que Melanie Klein, Lacan ampliaram a compreensão desse fenômeno, mas é preciso voltar a essa raiz para entender que o desenvolvimento psíquico saudável depende dessa resolução adequada do complexo de Édipo. Lembrando que a resolução adequada se trata dessa identificação com o genitor do mesmo sexo. Passa pelo medo da castração. Nos meninos, nas meninas, passa também pelo medo da castração, pela inveja do pênis, quando elas percebem que ela não tem um falo, não tem um órgão sexual.
Entretanto, é muito importante que a gente perceba que são processos inconscientes. Não são coisas das quais as crianças vão falar, coisas que elas vão entender, estão muito além ainda do que elas podem falar. Mas são questões que estão marcadas já em seu psiquismo e que vão fazer diferença em como as pessoas vão se relacionar com elas mesmas e com os outros no decorrer da vida. Quando nós vamos atender alguém, né, quando temos esse acesso a uma pessoa, é importante sempre que a gente vislumbre a singularidade, a individualidade do sujeito, dando a ele aquela autonomia, né, de forma ética, para que ele possa se entender como um ser que deseja, para que ele possa trazer o que é que ele deseja para aquele tempo, né, de terapia, para aquele tempo de análise. E quando observarmos, né, dentre as entrevistas, dentre os momentos de associação livre, que aquele indivíduo trouxer questões que nós percebemos que são ligações com os pais, com a figura materna, figura paterna, questões de infância. Quando percebemos isso, nós precisamos estar ali atentos, né, com a nossa escuta bem atenta, nossa atenção flutuante, para compreender se há alguma questão relativa ao complexo de Édipo. Não fixando aquela pessoa naquilo simplesmente, colocando uma tarja sobre ela, né? Mas, de toda forma, a ajudando a compreender os seus sentimentos. Estruturas clínicas da psicanálise. A nossa história aqui, a nossa conversa, a nossa aula, é importante que vocês entendam que ela tem um motivo de ter sido modulada dessa forma. Falamos na primeira aula sobre personalidade, falamos bastante sobre personalidade. Falamos ali então sobre as fases psicossexuais. Entramos aqui hoje falando sobre complexo de Édipo, após fixar alguns conceitos, e chegamos a estruturas clínicas da psicanálise. Haverá um módulo a esse respeito, vocês vão ter a oportunidade de mergulhar de maneira mais profunda nesse conteúdo, mas porque ele está aqui dentro da teoria da personalidade. Por quê? Porque a estrutura clínica ela vai falar justamente sobre as estruturas de psiquismo que a pessoa tem, que uma pessoa, um indivíduo pode ter. Que eu coloquei a figurinha de uma casa, olha só, ali ao fundo tem uma família brincando. Nós estamos falando sempre, voltando às questões familiares, às questões da infância, porque elas são essenciais, né, para poder falarmos sobre o indivíduo. Cada pessoa tem a sua estrutura de maneira específica. Hoje nós vamos aqui, na nossa aula, falar o que são, como são, quais são as estruturas clínicas na psicanálise. A psicanálise, desde a sua fundação por Freud, ela busca compreender isso. Como as pessoas funcionam psicologicamente, psiquicamente, melhor dizendo. A maneira de pensar, a estrutura de pensamento. A psicanálise, através da escuta do sujeito, da interpretação do discurso do sujeito, ela quer compreender o psiquismo da pessoa, como que a mente da pessoa funciona. Esse conceito, então, de estrutura clínica, vai falar desse conceito de estrutura psíquica. Como que o sujeito se organiza subjetivamente? Como que a pessoa funciona? Como que ela pensa? A partir de quê? Essas estruturas, elas são relativamente fixas, mas elas não são imutáveis. E elas são muito importantes porque elas vão determinar o modo que a pessoa vai se relacionar com o outro, com o desejo, com a linguagem. Duas grandes referências que nós podemos apontar dentro das estruturas clínicas são Freud e Lacan, mais uma vez. Freud, ele, através da sua abordagem estrutural, ele fala dessas diferentes formas de organização psíquica, e Lacan, por outro lado, ele se aprofunda nas obras de Freud, trazendo a questão da linguística, do simbólico, né? Lacan era do estruturalismo, então ele traz essa questão de maneira diferenciada, mas tradicionalmente a psicanálise vai falar, e eles vão falar sobre três grandes estruturas clínicas: neurose, psicose e perversão. Por que a figurinha da casa lá no começo? Porque nós não vemos a estrutura da casa, não é verdade? Mas a estrutura é essencial para que a casa permaneça de pé, para que pessoas possam morar naquela casa, para que aquela casa seja utilizada de alguma forma. Quando falamos de personalidade, sempre falamos de modo de pensar, de modo de sentir, de modo de se comportar. Então, essa estrutura, ela é muitíssimo importante
para nós. São três estruturas clínicas clássicas, que é neurose, psicose e perversão. É importante falar que cada pessoa, cada indivíduo está dentro de uma dessas estruturas. Todos nós. Isso não diz respeito especificamente a pessoas que possuem doenças. Quando nós vermos aqui sobre cada uma delas, nós vamos perceber que há transtornos específicos que são mais comuns e que cabem ser colocados dentro de cada uma dessas estruturas, justamente porque as estruturas são ali, né, as vigas, a base. E ali, se a estrutura funciona de tal forma, a possibilidade de haver um transtorno de tal forma é exata. Porém, todos nós nos inserimos em alguma dessas estruturas. Vamos falar sobre elas então. A primeira estrutura clínica que vamos falar hoje é a neurose. Foi a primeira que Freud estudou, a primeira que ele teorizou, e ele falou sobre diferentes tipos de neurose, né? Conhecemos já um pouco sobre a história de Freud aqui, acompanhando dentro desse curso. Em cada módulo você tem a oportunidade de ouvir mais sobre a obra dele. Freud, ele começou os seus estudos pelas doenças histéricas, né? Ele teve essa oportunidade de trabalhar com pacientes histéricas e ele traz, né, diferentes tipos de neurose, especialmente a histeria e a neurose obsessiva. A neurose, então, ela vai dizer respeito, né? Ela vai se contrastar ao recalque. O recalque, nós sabemos, é aquele mecanismo de defesa onde o desejo é reprimido, mas ele pode voltar do inconsciente por meio de sonhos, por meio de sintomas, por meio de atos falhos. E quando há sintomas, nós podemos falar que pode haver, né, neurose de histeria, pode haver neurose obsessiva. As pacientes histéricas de Freud eram aquelas, né, que desmaiavam, que sentiam, né, fortes dores de cabeça, que tinham alguns acessos emocionais. E Freud, a partir delas, vai estudando a respeito de desejos inconscientes que foram reprimidos pelo inconsciente de tal forma, foram empurrados para dentro da pessoa de tal forma, mas eles voltam. Eles podem voltar e voltam em qualquer pessoa, através de sonhos, através de atos falhos, e também podem voltar através de sintomas. Aí que nós falamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre a histeria e sobre neurose obsessiva também, para a gente ter um primeiro vislumbre sobre esse assunto, né? Dar aquela olhada por cima para a gente ir se aprofundando durante os nossos meses de estudo. Freud estudou então a histeria em casos como o de Ana O, né, o primeiro caso dele, como também o caso da Dora, que são pseudônimos que ele usava para suas pacientes. E o que que ele percebeu? Ele percebeu que os sintomas histéricos, aqueles que eu acabei de falar, eles estavam ligados muitas vezes a conflitos psíquicos reprimidos. Então, o histérico ele organizava toda a sua subjetividade, a sua estrutura em torno desse enigma do desejo do outro, usando aqui uma expressão de Lacan e também da conversão de conflitos psíquicos em sintomas corporais. Então, na histeria, há essa marca, né? A conversão de conflitos psíquicos em sintomas corporais. Isso quando estamos falando de uma dificuldade, de um transtorno dentro da estrutura da neurose. Falando de outro transtorno dentro da estrutura da neurose, podemos falar da neurose obsessiva. Aqui nós vamos citar, né, um outro caso clássico de Freud, que é o caso do homem dos ratos, onde Freud identificou a obsessão como marcada pelo conflito entre o desejo e a culpa, levando o sujeito a desenvolver rituais, pensamentos repetitivos e angústia diante da incerteza. No caso do homem dos ratos, nós vemos um homem que não devia nada a ninguém, vamos assim dizer, se sentindo extremamente culpado e assim sofrendo, né, uma obsessão, pensamentos obsessivos, atos repetitivos, buscando pagar uma dívida que ele não tinha, com medo específico de uma espécie de tortura que envolvia ratos. Por isso, então, a neurose obsessiva, para Freud, foi algo que lhe chamou a atenção, né, quando ele conheceu esse homem, quando ele teve essa oportunidade, e assim ele compreendeu que, nesse caso, a estrutura do neurótico levava ele a viver esse conflito entre desejo e culpa. Vamos passar ao próximo. Ainda falando sobre a neurose, Lacan, ele formaliza a neurose
ele traz, né, ali nos seus estudos sobre Freud e situa a neurose no campo do simbólico, destacando que o neurótico lida com a castração simbólica através da substituição e do deslocamento do desejo. O que que Lacan percebe? Lacan percebe que durante o complexo de Édipo, ali no seu momento de resolução, durante aquela fase em que a criança vive o medo da castração, é preciso que ela interiorize, né, o seu medo, é preciso que ela reprima aquele medo, substituindo, então, deslocando o seu desejo para outras coisas. Assim, ele pode se livrar, né, de viver doenças, né, de viver outras estruturas clínicas, né? Então, o mecanismo para a neurose a é o recalque. Desculpa, faltou minha palavra aqui por um momento. Vamos retomar aqui, pequeno problema técnico, já foi resolvido. Vamos continuar então as estruturas clínicas, né? A psicose, diferente da neurose, ela não vai operar pelo recalque, mas ele vai operar por outro elemento, que é a foraclusão. É um termo que foi introduzido por Lacan, Freud falou disso de forma diferente, mas Lacan trouxe esse termo para designar a rejeição primária do nome do pai e, consequentemente, da significação simbólica da lei. Neste caso, então, é um caso em que o complexo de Édipo ele não se resolve. E o nome do pai, ele é excluído, ele é retirado, ele não é inscrito no inconsciente da pessoa. Como resultado, então, o sujeito se torna psicótico. E como psicótico, ele não insere a castração no campo simbólico. Ele não percebe, ele não entende, ele não entra dentro dele, né, que existe a castração no sentido de que ele não pode ter todos os seus desejos, ele não pode obter todos os seus desejos. Nesse sentido, ele pode ser levado à desorganização da linguagem e da realidade. A psicose, ela fala a respeito daquelas pessoas que elas não têm condições, né, de compreender a diferença entre o que é realidade e o que não é. A psicose, ela vai além da neurose. O sistema da neurose, ele ainda preserva a identificação com a realidade, né? Aquela estrutura, ela é identificada com a realidade. Entretanto, na psicose, há essa falta, essa falha. E nesse sentido, né, Freud estudou o caso de psicose como um dos seus casos clássicos, né, o caso do presidente Scherer, em que aquele homem, ele começou a ter delírios, alucinações, a ouvir vozes, ele acreditava que havia uma voz, né, que ele dizia ser uma voz divina, que dizia que ele não era mais um homem, que ele seria transformado em uma mulher, para ter um bebê, para trazer, né, uma salvação, algo ao mundo, e nesse sentido ele foi perdendo, né, contato com a realidade, né, entrando justamente na estrutura da psicose. Freud, então, ele identificou a lógica delirante como uma tentativa do sujeito de reconstituir simbolicamente o que não pode ser inscrito na sua estrutura psíquica. Lacan descreve, né, o mecanismo de foraclusão como central para a psicose, apontando que a ausência da função paterna leva ao surgimento de fenômenos como alucinações e delírios estruturados. Então, Lacan nos trazia muito claramente, né, essa, essa questão de que a figura paterna é muito importante para o fechamento ali, a resolução do complexo de Édipo. E quando a figura paterna, né, não agia dessa forma, não era inserido na mente do indivíduo o nome da lei. Por isso que ele usa essa expressão, né, sobre o nome do pai, né? A lei não era colocada. E isso, de toda forma, destrói o psiquismo da pessoa, né? Ou melhor, impede de que ele venha a ser construído de maneira completa. Isso não é perceptível. Dentre os primeiros anos de vida da criança, na verdade, mas só no decorrer dos anos, no decorrer, né, geralmente uma psicose, ela só pode ser realmente diagnosticada, vamos dizer assim, identificada, né?
no final da adolescência, no início da vida adulta. Não é um tipo de diagnóstico que seja fácil de fazer, embora uma pessoa, né, que vive em psicose, através do discurso dela, nós podemos perceber, nós podemos encontrar e compreender principalmente essa dissociação com a realidade, né? A presença de alucinações, de delírios, é muito comum na psicose. A terceira estrutura clínica, então, seria a perversão. A perversão é diferente da neurose e da psicose. Na neurose, o que é que nós falamos? Na neurose, nós falamos sobre aquele homem, aquela mulher, aquele indivíduo que ele recalca o seu desejo, ele reprime o seu desejo, mas aquele desejo volta através de sintomas. Então ele começa a viver em conflito consigo mesmo, conflito com os outros, conflito com a lei, vamos assim dizer em termos do Lacan. Já o psicótico, por sua vez, ele não tem inserido dentro dele o nome do pai. Então, o que acontece com ele? Acontece a foraclusão do nome do pai, que diz respeito ao quê? Ao conteúdo psíquico que foi radicalmente rejeitado pela mente do sujeito. Então, nunca chega a ser inscrito em sua instância psíquica o nome do pai, o simbólico, não chega a ser inscrito. Então, aquilo vai aparecer, né? Os sintomas vão aparecer através, né, dos delírios, das alucinações, dessa desconexão com a realidade. Então, é como se o psicótico vivesse sem a lei, sem a realidade, ele ignora a lei. O perverso, por outro lado, ele tem uma relação particular com a lei e com a castração. Ele transgride a lei. E ou ele sustenta a lei para garantir o gozo do outro. Freud estudou a perversão em obras como Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, onde ele descreveu diversas formas de sexualidade infantil e a sua possível fixação na vida adulta. Lacan propôs que a perversão não é uma mera variação de comportamento sexual, não é um comportamento sexual diferente, simplesmente, mas ele tem a ver com a estrutura subjetiva baseada em um mecanismo que seria desmentida. É esse o nome que Lacan usa. O sujeito ele reconhece a lei simbólica, mas ao mesmo tempo ele quer desafiá-la. Então, ou ele sustenta ela para ter gozo, gozo dele mesmo ou gozo do outro, ou ele simplesmente a transgride. Então, ele se coloca como um agente da lei, muitas vezes assumindo o papel ativo na cena do desejo do outro. Tem vários exemplos que poderíamos dar a respeito de perversão. Nem todos os conteúdos que falamos a respeito da perversão são conteúdos necessariamente sexuais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de um exemplo de perversão sem ter um conteúdo meramente sexual. Por exemplo, um delator, né? Alguém que delata, né? Que fala de um crime, mas ele obtém prazer, o quê? Expondo os outros à punição. Ele não apenas obedece à lei, mas ele se coloca como aquele que sustenta a lei para obter um gozo especial. Também uma figura torturadora, um torturador que justifica a sua crueldade em nome de uma causa maior, né? Ele não tortura simplesmente pelo sadismo, né? Para ter prazer de infligir dor no outro, que é uma espécie também de perversão, mas porque ele assume aquele papel de agente de um gozo que ele acha que é necessário. Isso são exemplos de perversão sem um conteúdo especialmente sexual. Entretanto, a perversão está ligada, sim, muitas vezes a variações de comportamento sexual que são consideradas completamente fora da normalidade, né? Um exemplo é o fetichismo, né? O fetichismo, então, ocorre quando uma pessoa ela precisa de um objeto inanimado ou mesmo uma parte do corpo específica que não é associada diretamente ao ato sexual para alcançar a excitação sexual. O objeto ou a parte do corpo que se torna é o que se torna o foco do desejo sexual, daquela atração. Então, não é simplesmente gostar de uma roupa, ou de um sapato, por exemplo, ou de gostar de uma parte específica do corpo, mas é só obter prazer sexual quando aquela parte do corpo ela é vista ou utilizada, ou aquele objeto ele é utilizado. Não existe prazer fora daquilo. Então, esse é o fetichismo. Outra forma de perversão é a pedofilia. A pedofilia, ela envolve o desejo sexual por pessoas que ainda não atingiram a maioridade, a maturidade, e um pedófilo, então, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar situações onde ele possa estar próximo dessas pessoas, fantasiando ou até buscando interações inadequadas, que são ilegais e moralmente condenadas, né? Pedofilia, nós sabemos, além de ser moralmente condenável, é
crime. Ela é essa outra passagem, né, do interdito simbólico do incesto e também da diferença geracional. Isso é exemplo de perversão com conteúdo sexual. As estruturas clínicas, para nós, elas são muito importantes. Por quê? Porque para a prática psicanalítica, elas vão nos ajudar a orientar o diagnóstico e a escuta. Quando nós ouvimos, podemos entender, podemos classificar uma pessoa ali, onde que ela está dentro dessas três estruturas clássicas. Mas cada estrutura, né, com a sua especificidade. Nós não estamos ali, volto a dizer, para classificar as pessoas, para poder colocar nomes, rótulos nela, mas para observar a singularidade de cada sujeito. Mas elas são muito úteis para compreender como aquela pessoa funciona em relação aos seus desejos, em relação às pessoas que estão ao seu redor, as suas estruturas familiares também, né? As suas histórias familiares, as suas experiências de vida. Tudo isso vai nos trazer bastante clareza para ajudarmos aquela pessoa em seu diagnóstico. O último tema da nossa aula de hoje é transtornos da personalidade. Transtornos da personalidade, para nós, vão falar então de transtornos mentais que estão ligados especificamente à personalidade do indivíduo. Quando nós falamos de transtornos, é sempre importante nós entendermos que, mais do que estarmos falando de doenças, nós estamos falando daquilo que causa dificuldade, entrave nas relações daquela pessoa, no dia a dia dela, na forma dela trabalhar. Tudo isso nós precisamos levar em conta. Por quê? Vão chegar para nós diferentes pessoas com diferentes histórias de vidas e contando os seus problemas atuais. E nós precisamos, através da nossa escuta, compreender, buscar essa compreensão de quem são essas pessoas, qual a história de vida delas e por que elas chegaram nesse ponto de sofrimento, com o objetivo de, como psicanalistas, saciarmos, né, ajudarmos elas a saírem desse estado de sofrimento. Não somos a resposta para elas, não somos nós que vamos resolver, né, os seus desejos em si, mas somos aqueles que podem caminhar com elas nesse processo. Transtornos da personalidade, então, nós podemos observar que eles estão elencados no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. DSM é a sigla em inglês para isso. Hoje estamos DSM-5, né, lançado em 2022. Ele é um livro, é um grande manual, uma ferramenta diagnóstica e taxonômica, né, de classificação dos transtornos mentais. Ele vem, né, da Associação Americana de Psiquiatria e é usado por psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, para poder compreender, né, para poder ali trazer as nomenclaturas e a partir disso, né, observar quais serão os tratamentos dos padrões que as pessoas vivem e sofrem por eles, né? Então, os transtornos de personalidades vão ser justamente, nós vamos observar os padrões persistentes e inflexíveis de pensamento, comportamento e emoção que desviam significativamente as expectativas culturais do indivíduo. Então, aquela pessoa ela age daquela forma, ela pensa daquela forma, ela sente daquela forma. São padrões mais permanentes, né? Não é apenas uma situação que é vivida após um trauma específico ou em uma situação diferente, né? Quando nós vamos pensar a respeito dos transtornos de personalidade, precisamos pensar a respeito dessa persistência desses padrões no decorrer do tempo, dessa inflexibilidade. É diferente de outros transtornos, outras patologias que vamos ver em um módulo mais adequado. Os transtornos, eles vão afetar a vida da pessoa, vão trazer sofrimento, em síntese, seja nos seus relacionamentos pessoais, profissionais, trazendo prejuízo para a sua vida. E o DSM-5, então, ele vai trazer para nós 10 dele. E nós podemos compreendê-los bem. A psicanálise, né, ela traz essa necessidade dessa compreensão, por quê? Porque as estruturas do psiquismo, elas estão enraizadas no inconsciente da pessoa. O transtorno da personalidade fala a respeito de quem a pessoa é, da forma que ela age, da forma que ela pensa, que ela se comporta.
Então, a psicanálise é uma ferramenta maravilhosa dentro dessa tratativa, porque ela vai fazer o quê? Ela vai buscar essas raízes. Ela vai visitar o psiquismo da pessoa no seu mais profundo, os seus motivos inconscientes, a sua história. Então, para Freud, desde Freud, né, para nós entendemos que a psicanálise, ela vai entender lá o início, a gênese desses transtornos. Ela vai entender os conflitos psíquicos, por que que id, ego, superego agem assim, nessa e nessa situação. Por que são usados esses e esses mecanismos de defesa? E assim, procurando o quê? Procurando trazer a cura, procurando trazer o bem-estar do indivíduo. Do ponto de vista psicanalítico, então, os transtornos da personalidade vão estar falando de quê? Das falhas que ocorreram no desenvolvimento psíquico de uma pessoa. Mais uma vez, né? Vamos pensar na estrutura macro do nosso módulo. Pensar na estrutura macro da teoria da personalidade, né? Segundo o nosso estudo aqui, falamos da personalidade, das fases psicossexuais, falamos do complexo de Édipo, falamos das estruturas clínicas, e aqui nós, quando falamos do transtorno da personalidade no final, nós queremos falar que a psicanálise vê esses transtornos como falhas nesse desenvolvimento que nós temos falado desde a aula anterior. Nas falhas que ocorrem da internalização dessas relações primevas, né, tanto com figura materna como figura paterna. Então, a partir disso aí, o tratamento vai envolver o quê? A compreensão dessas dinâmicas inconscientes e a reestruturação da identidade do paciente. Aí nós buscamos, sim, o fortalecimento do ego, da estrutura da personalidade daquela pessoa. Nossa abordagem, né, a abordagem psicanalítica, é essencial para compreender e tratar essas complexas organizações psíquicas. Vamos lá falar sobre elas. Aqui nós vamos trazer cada uma delas e vamos falar sobre quais são as suas características mais principais, aquilo que nós podemos trazer, né, o nosso olhar e pensar a respeito. Vamos lá? São 10 no DSM, ó. A primeira que vamos falar é a paranoide. No transtorno de personalidade paranoide, deixa eu beber uma aguinha. No transtorno de personalidade paranoide, nós estamos falando daquele indivíduo que ele tem uma desconfiança em excesso. Ele encara todos ao seu redor como suspeitos a lhe fazer mal. Ou seja, ele sempre interpreta as relações sociais como maldosas e traiçoeiras, achando que está sendo constantemente perseguido. No geral, o transtorno de personalidade paranoide se desenvolve no início da fase adulta, oriundo de relações familiares ou de circunstâncias da infância. Olha a questão do desenvolvimento aí que a psicanálise trata. Assim, o paranoide é uma pessoa fria e sem afeto que tende a afastar os outros, pois ele acha que todos estão contra ele, entrando em brigas infundadas com agressividade e hostilidade em comum. Essa pessoa, então, ela se afasta das outras pessoas. Quais são as características principais que podemos destacar? Desconfiança extrema e suspeitas infundadas sobre os outros. O transtorno da personalidade esquizoide, ele se caracteriza pela dificuldade da pessoa de lidar com os aspectos positivos da vida. Dessa forma, a pessoa tende a evitar relacionamentos, tanto amorosos quanto sociais. São pessoas, então, que acabam sendo vistas pela sociedade como pessoas distantes, como pessoas indiferentes. Não é bem esse o caso. A pessoa que é assim também sofre, assim como pessoas ao redor dela. Nesse interim, a pessoa é desapegada e ela evita fazer parte de um grupo de amizades ou até mesmo de estar no meio familiar. Mas quem está com esse transtorno, ele acaba sendo introspectivo e realizando atividades solitárias, o que pode lhe trazer também dores, sofrimento, como foi dito. Qual a característica principal que nós poderíamos trazer, então? Quais? O distanciamento social, aquela pessoa que prefere estar longe, e a falta também de interesse em relações interpessoais, são características da pessoa. Outro transtorno de personalidade que podemos falar é o transtorno da personalidade esquizotípica. A anterior foi a esquizoide, essa é a esquizotípica. Aqui já falamos de uma pessoa mais excêntrica, ela tem crenças diferentes, crenças paranormais, é muito ligada à espiritualidade. Ela, de forma geral, é vista como pessoa que tem crenças bizarras por outras pessoas, porque elas não seguem as condutas sociais.
Sendo assim, quem sofre desse transtorno possui sobremaneira dificuldade com suas relações interpessoais, sentindo-se desconfortável com terceiros. É uma pessoa esotérica ao extremo, com ideias, né, de forma popularmente dita, fora da caixa. Isso vai prejudicar a vida dela também em relacionamentos amorosos, acabando com relacionamentos considerados problemáticos, né? O que que a gente pega aí para poder usar de característica principal? O pensamento e o comportamento excêntrico, as crenças estranhas e as dificuldades sociais. Percebem bem a diferença, então, da esquizotípica para a anterior, que foi a esquizoide. Transtornos da personalidade. Um transtorno da personalidade que tem sido bastante falado, que está em alta, é o transtorno da personalidade borderline, também conhecido como limítrofe. Esse tem a característica da pessoa que é visivelmente instável emocionalmente. Tem alterações de humor que são repentinas, tem grande impulsividade em suas atitudes. Além disso, essa pessoa tem o padrão comportamental de busca contínua pela atenção dos outros, pois se sente de sobremaneira vazio. Quem sofre desse transtorno tem um alto nível de instabilidade em suas relações interpessoais. Ela tem dificuldades emocionais, tem instabilidade emocional, então também tem instabilidade em relações interpessoais. Tem problemas, inclusive, com a sua autoimagem, o que lhe faz ter também comportamentos autodestrutivos. Essa pessoa, então, nós podemos, né, pegar como característica principal desse transtorno, né, para esse indivíduo, a questão da instabilidade emocional, os comportamentos impulsivos e o medo do abandono. A pessoa também, ela age dessa forma porque ela tem dificuldade com sua autoimagem, ela quer chamar atenção para si e ela tem medo do abandono. O quinto transtorno da personalidade antissocial que o DSM-5 traz para nós é justamente o transtorno antissocial da personalidade. No transtorno antissocial da personalidade, predomina o desrespeito às regras sociais. A pessoa não se importa com o próximo, se comporta de maneira indiferente. Dessa forma, a pessoa com transtorno de personalidade antissocial não tem respeito pela lei, viola constantemente os direitos dos outros. Em casos mais sérios, ele é um mentiroso contumaz e costuma cometer crimes como agredir as pessoas e até mesmo roubá-las. Falando aqui ainda da sua característica principal, então, que a gente pode destacar, é essa busca por atenção, perdão, é o desrespeito. Perdão, passei para o próximo na minha mente aqui. Transtorno antissocial. Característica principal: o desrespeito pelos direitos dos outros, a impulsividade e a falta de remorso. Assim, o antissocial vive. Aliás, deixa eu me corrigir, porque se alguém pegar essa minha frase isoladamente, pode ter uma ideia errada. Nós usamos muitas palavras, né, que pertencem à área da psicologia, da psicanálise, né, da psiquiatria, como estamos aqui falando dos transtornos de personalidade, de forma comum. Antissocial, na maneira de falar comum, aquela pessoa que não gosta de socializar, que não é sociável, que não tem facilidade em manter relações sociais, é diferente daquela pessoa que sofre de um transtorno da personalidade antissocial. Essa pessoa aqui, qual é a característica principal dela? O desrespeito pelos direitos dos outros, a impulsividade e a falta de remorso. Passado, né, esse parênteses, vamos continuar. Transtornos da personalidade. O transtorno da personalidade histriônica é aquele que fala justamente do padrão de tentar de todas as formas chamar a atenção dos outros. É aquela pessoa que se comporta de forma extremamente dramática, com emoções à flor da pele a todo momento. E comumente ela se utiliza da sua aparência física, inclusive, para ser o centro das atenções em seu ambiente social. É visível, né, que essa pessoa tem uma autoestima baixa e medo constante de rejeição, o que a torna dependente da aprovação dos outros para se sentir bem. Por isso, ela chama atenção para si. Ela tem sempre atitudes dramáticas, desproporcionais, com alterações constantes das suas emoções. É característico que seja uma pessoa nem tão impressionista, né? Aquela pessoa que chega chegando, com as emoções exageradas em seus discursos. É um indivíduo influenciável pelos outros e ainda age de uma forma fantasiosa em relacionamentos, entendendo serem mais sérios do que de fato são. O que nós podemos trazer como característica principal é essa busca excessiva por atenção e o comportamento emocional exagerado.
Falando do transtorno da personalidade narcisista, né? Narcisismo e chamar alguém de narcisista, né? É outra expressão que é muito comum que as pessoas usam, mas aqui tratando especificamente do transtorno da personalidade narcisista, nós observamos que essa pessoa que o possui tem a necessidade do afeto de pessoas. Mas elas mantêm relações superficiais, porque ela acredita que até em pequenas atitudes alheias não está sendo valorizada como merece. Esse fator, então, envolve um sentimento de quê? Um sentimento de superioridade perante as pessoas. A pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ele quer sempre ser sempre admirado, ele acha que ele merece mais, então ele não consegue se aprofundar em seus relacionamentos. É característica, né, desse transtorno da personalidade a falta de empatia. Ele busca tirar vantagem em seus relacionamentos das pessoas. Ele desvaloriza o próximo, humilha o próximo e supervaloriza a si mesmo. Tem sentimento de superioridade perante os demais e ele acha, inclusive, que as pessoas invejam a posição dele. Então, em seus relacionamentos, ele está sempre olhando para as pessoas e achando que nessas pessoas tem nele um alvo negativo, porque tem inveja dele. Trazendo então a característica principal aqui, nós temos esse sentimento de grandiosidade, né? Próprio de Narciso, vamos assim dizer, a necessidade de admiração pelos outros e a falta de empatia, porque ele se considera melhor que todos. O transtorno da personalidade evitativa, também chamada de esquiva, ele vai falar de uma personalidade que é um transtorno que são aquelas pessoas que são hipersensíveis em relação à aceitação dos outros. Então acabam, né, agindo de maneira submissa. Olha o que a gente está vendo aqui. Pensem sobre a formação. A gente falou sobre aquela questão do superego, né, sobre a necessidade de que ele seja fortalecido, sobre aquelas dificuldades anteriores. Então vamos aí, ó. Nós vemos. O transtorno da personalidade evitativa, ele envolve as relações sociais, onde a pessoa tem hipersensibilidade acerca da aceitação dos outros, agindo de uma maneira submissa. Assim, tem uma necessidade absurda de ser cuidado por alguém e demonstra ser extremamente frágil. É uma personalidade muito ansiosa, onde enxerga tudo como sendo perigoso, com medo extremo sobre tudo, fazendo assim que ela se sinta incapaz de cuidar da própria vida e precisa de proteção, não conseguindo tomar as suas decisões por conta própria. Esse tipo de transtorno de personalidade faz com que a pessoa evite relacionamentos interpessoais. Ela é considerada uma pessoa extremamente tímida, tem muito medo das críticas. Então, diante do seu comportamento submisso, ela acaba também por ter o perigo, né, o risco, olha, de tolerar relacionamentos amorosos abusivos, pois se sente inferior ao outro. Ela tem dificuldade de se relacionar. Quando ela entra em relacionamentos, ela pode cair em relacionamentos abusivos. Olha só, características, então, principais do transtorno da personalidade evitativa: sensibilidade extrema à rejeição e à evitação de interações sociais. Transtorno da personalidade dependente. Nesse transtorno, há uma extrema falta de autoconfiança, onde a pessoa tem comportamentos de incapacidade nas situações cotidianas. Assim, em seus relacionamentos, ela tende à submissão, deixando para que o outro tome decisões em seu lugar. Nesse sentido, não consegue se impor perante o outro, sempre abaixando a cabeça para tudo que lhe é imposto, ainda que discorde. Fato este também o torna exposto a relações abusivas, pois tem medo de ficar desamparado por não se sentir autossuficiente. Olha só como é que a aula se amarra e os conteúdos, eles se completam. Por isso, há necessidade, muitas vezes, de repetição de ensinamentos aqui dentro das nossas aulas. Como o superego dessa pessoa, ele não está fortalecido. Como o ego dessa pessoa, ele não está fortalecido. Característica principal do transtorno da personalidade dependente: necessidade excessiva de cuidados e dificuldade para tomar decisões por conta própria. O último transtorno da personalidade que trazemos hoje é o transtorno da personalidade obsessivo compulsivo. De primeira mão, é importante falar que ele é diferente do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, que se caracteriza por um distúrbio psiquiátrico da ansiedade. Então, ele está em outra classificação, o TOC, dentro do DSM-5, e nós vamos falar sobre ele em outro módulo sobre patologias. Aqui, então, nós estamos nos referindo a um transtorno de personalidade, onde existe o quê? Um perfeccionismo.
A pessoa quer fazer tudo de forma perfeita, mas ela não chega a ser aquela escrava dos rituais, assim como acontece no toque. Falamos então daquela pessoa que tem a necessidade de ser correto em sua percepção, aquela pessoa que ela se torna rígida contra a organização e está sempre no controle. Vejamos aqui então que a gente está observando um superego que está agindo de forma muito forte. Como se existisse, então, né, um manual de instruções sobre a vida, do que é certo e do que é errado, sem que ninguém soubesse nada a respeito. Aquela pessoa, ela é, portanto, uma pessoa preocupada ao extremo em atender às regras. Muitas vezes, regras que ela criou na cabeça dela, que ela acha que deve ser assim, que só funciona assim, que vai dar certo assim, e ela acaba impondo essas regras de conduta também às outras pessoas, o que pode lhe trazer muito sofrimento, né? Características principais desse transtorno. O perfeccionismo, a rigidez e a preocupação com regras e controles. Finalizando aqui esse tópico dos transtornos da personalidade, volte nesse assunto, leia novamente, visite, né, o DSM-5, né, procure na literatura sobre ele, ali vão estar descritos através de quadros, é muito interessante ver lá os principais sintomas, como que se comporta, né, cada um desses transtornos. Nós precisamos entender que eles vão ser diagnosticados, eles vão se mostrar e vão geralmente começar a dar os seus sinais e sintomas na adolescência ou no início da vida adulta, e eles podem ser muito desafiadores de serem tratados, porque afinal de contas estamos falando da personalidade da pessoa. Mas as abordagens terapêuticas, né, que incluem a psicanálise, a psicoterapia e a terapia, elas são muito importantes. Em alguns casos, vai ser necessário, sim, a entrada de medicações, né, os psiquiatras estão aí para isso, para sintomas específicos, né, nunca deixando de indicar, né, quanto mais nós que somos da psicanálise, a importância da terapia da fala, a importância de entender a gênese, o início, o motivo, o porquê, né, desses transtornos acontecerem, principalmente por serem transtornos da personalidade. Chegando no final da nossa aula aqui, vamos falar um pouco sobre como nós, né, psicanalistas, nós podemos, de fato, ajudar uma pessoa que tem dificuldades em sua personalidade. Ela tem a sua personalidade, todos nós temos, somos seres singulares, e a psicanálise vem para poder, né, ajudar essa pessoa a adquirir bem-estar, ajudar essa pessoa, dentro de uma relação terapêutica, a ter saúde. Os profissionais formados em psicanálise, então, nós desempenhamos esse papel importante, fundamental no diagnóstico e no tratamento dos transtornos de personalidade. Durante o tratamento, nós profissionais vamos nos concentrar no quê? O que que nós precisamos observar? O funcionamento daquele paciente. Nós precisamos adaptar o tratamento de acordo com os sentimentos e os pensamentos que ele verbaliza. A psicanálise, ela é a terapia, né? Como diria a Ana O, a cura pela fala. A pessoa fala sobre o que lhe vem à mente, fala sobre as suas dores, as suas angústias, as suas questões, e através da escuta atenta do psicanalista, através dessa relação terapêutica segura, que respeita a sua ética, a psicanálise ela vai buscar o quê? Compreender quais são os mecanismos inconscientes. Nós vamos pensar, retirar dos discursos do indivíduo, dos sonhos que ele nos conta, dos atos falhos, das suas histórias de experiências de vida. Nós vamos pensar quais são os mecanismos inconscientes que estão influenciando aquele indivíduo que tem transtorno de personalidade. Assim, então, nós vamos poder examinar quais são os conflitos internos, como o id, ego e superego estão conflitando dentro daquela pessoa, quais são os mecanismos de defesa que estão influenciando o comportamento dele, as suas relações, porque muitas vezes ele quer agir de uma forma, mas ele age de outra forma. Nós vamos também ouvir e buscar compreender, ter essa escuta ativa, para compreender as experiências emocionais traumáticas e a dinâmica familiar que contribuiu para o desenvolvimento do transtorno. Isso é algo muito importante que nenhum medicamento pode fazer. Nós, pessoas, e principalmente com uma escuta treinada, podemos fazê-lo. Nós, psicanalistas, nós podemos oferecer os nossos ouvidos, a nossa empatia. Nós vamos usar as nossas técnicas terapêuticas, né? A livre associação, a interpretação do sonho, as análises, né, desses nossos processos transferenciais, né? Vamos observar essa questão da transferência, da contratransferência, vamos olhar para nós mesmos, vamos olhar ali e abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos ao nosso paciente, para poder
darmos a ele essa oportunidade, esse lugar, onde ele vai poder compreender mais sobre si mesmo e lidar com suas dificuldades emocionais e comportamentais. Esse é o nosso papel, esse é o nosso lugar. Nós não podemos nos esquecer, né, de forma alguma. Ops, tirei a frase aqui. Só um minuto. Então, o último slide da aula de hoje são frases de Freud para nós entendermos, né, um pouquinho e finalizarmos, né, essa nossa compreensão do papel da psicanálise, de como é importante que nós estejamos, né, sejamos esses profissionais habilitados a ajudar cada uma das pessoas que sofrem de algum tipo de transtorno. Primeiro, nós precisamos lembrar da importância da história pregressa da pessoa. Então, diz o Freud, não devemos esquecer que todos nós começamos nossa vida com uma relação afetiva com uma pessoa que, embora não sejamos capazes de lembrar, era sem dúvida nossa mãe. Então, desde a história do ventre, desde que, né, éramos ali aquela massa informe, desde que fomos, né, criados dentro do ventre de uma mulher, aquela mulher, né, a primeira pessoa que nós temos alguma relação, ela é muito importante, assim todas as experiências de vida após aquela. O que mais Freud nos diz? Ele diz que o que a psicanálise oferece é uma oportunidade para o indivíduo compreender a fonte das suas dificuldades e assim poder lidar com elas. Eu e você temos então esse maravilhoso papel de sermos aqueles que são o canal para que uma pessoa possa ter a sua vida transformada, para que uma pessoa possa ter cura, bem-estar. Muito obrigada por estar comigo nessa aula, muito obrigada pela sua paciência comigo até aqui. Que Deus te abençoe, continue estudando. Nos vemos numa próxima oportunidade. Gente, graças a Deus, que aula maravilhosa aí da nossa professora, né? Que coisa boa. Eita, fiquei muito feliz com esta aula incrível que nós recebemos hoje aqui, tá bom? Bom, gente.